E vamos para Numeiro. Numeiro, um dos mais famosos youtubers, com mais de 1 milhão de seguidores no conjunto das suas redes sociais, é capa da revista Nova Gente. Após ter feito declarações polémicas sobre os comportamentos mais adequados às mulheres, considerados por muitas pessoas minimizadores e limitadores da liberdade e essência femininas. Agora temos aqui a capa, cá está a capa, Numeiro está ali em cima, Pipoca Mais Doce, Sandra Felgueiras, entre outros, estão chocados com as declarações do youtuber, que é seguido por milhares de jovens e não só, porque o Numeiro tem um patamar já de seguidores um bocadinho diferentes, nomeadamente no YouTube. Para nos situarmos bem, professor, para nos situarmos bem nesta questão, porque também queremos ouvir a opinião do professor, vamos ver o primeiro vídeo de Numeiro que depois dá origem a tudo isto. Vamos ouvir. Mulher que namora não sai à noite. Expliquem-me porque é que vocês haveriam de produzir, se vestir em roupas praticamente descapotáveis, porem perfume, porem-se o máximo atraentes para irem para um sítio onde sabem que vai estar cheio de homens a dar em cima de vocês. Ah, Numeiro, mas eu só quero ir dançar com as minhas amigas e divertir-me. Metes um pijama e danças em casa. Ah, mas eu gosto de me arranjar. Arranjas-te e danças em casa. Uma mulher que goste realmente do marido ou do namorado não se veste em trajes menores para ir para uma discoteca. Isto porque se ela gostar realmente de vocês, a atenção que vocês lhe dão é suficiente. E para as mulheres compreenderem isto, basta fazerem o exercício ao contrário. Vocês estariam confortáveis com o vosso homem ir para um local onde está cheio de mulheres em trajes menores, embriagadas e todas queriam dar em cima dele? Isso era confortável para vocês? Não era. Os tipos de comportamento que ocorrem numa discoteca são a versão humana de um ritual de acasalamento animal. Professor, já tinha ouvido este vídeo? Não, e estou muito surpreendido, porque este senhor parece mais novo do que eu, mas tem o dobro da minha idade. Pois. Ele realmente nasceu com uns 60 anos de atraso, pelo menos. Porque ele estaria bem antes da década de 70 em Portugal, quando as mulheres, para irem ao estrangeiro, precisavam da autorização do marido, ou do pai, ou do irmão mais velho, quando as mulheres não podiam ser juízas, nem magistradas, nem militares, nem polícias, quando os maridos podiam abrir a correspondência das mulheres, ou até um bocadinho antes, quando os homens podiam matar as mulheres em adultério e tinham uma pena leve de degredo durante 6 meses e regressavam para os amigos os levarem em ombros, como grandes defensores da honra ofendida. Portanto, ele nasceu fora de tempo, ou então nasceu num local errado, porque esta mentalidade estava mais adaptada ao Afeganistão, diria eu. Realmente é um homem que não considera que as mulheres sejam verdadeiramente seres humanos, porque é uma mentalidade espantosa. Ele acha que as mulheres que saem à noite, sem o seu namorado, isto é, sem o seu dono, são estouvadas, são devassas, são, no limite, prostitutas e, portanto, não podem sair, evidentemente. Por outro lado, eu não sou psicólogo, para isso, enfim, estaria melhor aqui a nossa psicóloga habitual, mas... Doutora Sílvia? Doutora Sílvia Botelho, mas devo dizer que é preciso uma grande falta de autoestima para dizer isto de uma namorada, ou de uma companheira, ou de uma mulher. É preciso falta de autoestima. Professor, mas Numeiro, depois das reações que provocou, veio pedir desculpa. O professor está preparado para ouvir o próximo vídeo? Vamos ver, não quer tarde para se arrepender. Vamos, professor, ouça primeiro. Vamos ao vídeo em que Numeiro pede desculpa sobre aquilo que disse. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, passo aqui porque estou um bocado arrependido de um vídeo que meti há uns dias atrás e depois de ver o feedback todo e de analisar e pensar na situação, acho que tenho que pedir desculpa e dizer que mudei de ideias relativamente a algumas coisas e eu acho que vocês têm razão
Eu acho que a vossa namorada deve poder sair à noite da maneira que ela se sentir confortável. Eu acho que a vossa namorada pode ter amigos homens se ela assim sentir que necessita. Eu acho que a vossa namorada até pode ficar a dormir em casa do melhor amigo, desde que vos respeite. Isto é a vossa namorada, a minha não. Professor, ouviu tudo direitinho? Ouvi tudo e realmente é decepcionante. Mas eu gostava de dizer, só para terminar, mais uma coisa. É que isto não tem graça. Porque esta mentalidade é responsável, não vou estabelecer aqui uma relação de causalidade, causa e efeito, mas é responsável pelo que se passa em termos de violência doméstica, de feminicídios, de agressões à mulher no nosso país. Esta mentalidade de macho ibérico, no pior sentido, esta mentalidade do marido dono, do homem que não considera a mulher sua igual, mas sim sua propriedade, é responsável por um fenómeno criminal que é extremamente preocupante e merece a nossa atenção. Professor, estas declarações em si não são criminosas. Não são criminosas. Não há aqui o crime de discriminação propriamente dito. Agora é evidente que a luta, por exemplo, contra a violência doméstica, a criminalidade sexual, contra os feminicídios, não passa só pela punição dos criminosos. Situa-se num momento antes, num momento pedagógico, de educação precoce das crianças, de campanhas de sensibilização. E esta contribuição é péssima, porque é uma contribuição que puxa aquilo que há de mais negativo em pessoas que estão na sua formação, em adolescentes, em jovens, e que vai no sentido contrário àquele em que devemos caminhar. A pipoca mais doce referiu-se, e porque temos que encerrar também a nossa conversa, professor, pipoca mais doce referiu-se a esta argumentação de Numeiro como um retrocesso civilizacional. Parece-me, de facto, uma avaliação que pode colher, de facto, bom entendimento. Um retrocesso, sem dúvida nenhuma, um retrocesso civilizacional, um retrocesso na luta pelas igualdades, na luta contra a violência doméstica, de facto sim. Professor, muitíssimo obrigada por estar aqui connosco. Se não nos virmos antes, boa Páscoa, pode acontecer, para si e todos os seus, professor. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Pois é, Duarte, já tinhas visto estes vídeos? Já tinha tido conhecimento destes vídeos. Eu recuso-me a falar no nome deste senhor, cá está. Eu não vou dar palco a pessoas destas. Além disso, quero aqui demonstrar o meu apreço e o meu respeito pelo professor Rui Pereira, que trabalhei muitos anos aqui nesta casa com ele, e ele disse tudo o que havia para dizer. E acho que isto revela uma pessoa que não está bem, revela uma pessoa que... Mas este com muito bom ar, não é? É muito bom ar. Ele tem um ar de um miúdo irreverente, irresponsável, mal formado e ainda por cima é uma pessoa que revela alguns problemas de foro psicológico. Sim. Porque isto é uma pessoa que é insegura. Para sentir isto em relação às mulheres, ele é inseguro. Depois é a maior falta de respeito que existe perante as mulheres. A mãe. Aquela namorada, como é que aquela namorada anda na rua ele a dizer coisas destas? Mas já lá vamos à namorada... E deixa-me dizer uma coisa, Maia, que estavas a falar aqui com o professor e continua ali, em Lide. Advogados dizem que Numeiro arrisca pena de prisão. Não sei, isso é o que está na Nova Gente, e vamos ler amanhã, mas eu tenho muitas reservas sobre isso, atendendo a este discurso que temos aqui. É uma liberdade de expressão e manifesta uma opinião. Condenável, mas a liberdade de condenável do ponto de vista moral, no ponto de vista moral e do ponto de vista social. Não sei se do ponto de vista legal é, e ouvimos o professor. Infelizmente é a liberdade de expressão. Eu não considero isto liberdade de expressão. Eu estou assustada com estes influencers de agora. Que não... Pode acontecer se isto for, se houver indícios de violência psicológica sobre a namorada. Isso é que é crime, é diferente. Mas isto é uma violência a todas as mulheres. A todas as mulheres. Isto é impressionante. Claro que isso também há partidos políticos. E este é que tinha de dizer, meus amigos, isto foi uma encenação, eu estava na brincadeira, só ganhava. Não, este não diz isso. Este rapaz tem problemas de autoestima mesmo e grandes. Mas ó, Filipe, é vergonhoso. E olha, eu desconfio sempre do machismo exacerbado. Sempre desconfiei e vou continuar a desconfiar até morrer. Acho que o machismo exacerbado, que é isto que nós vemos aqui, levado ao limite,
esconde muita coisa. E acho que... Há armários. Ai, há tantos armários por abrir, Pois, mas as chaves todos nós temos as chaves. Acho que, definitivamente, e num país que precisa tanto de dinheiro, a estupidez devia pagar imposto. Muito Não, bem. isto é assustador. Eu quero só ouvir o Rui para fecharmos. Não, eu já falei, eu acho que esta malta, estes influencers da atualidade, vivem com um problema, com uma doença dos números e da quebra, do engagement. Eles e vivem depois disto fazem, economicamente? vivem disto, é facto, e depois fazem de tudo para voltar a aparecer, para voltar a ser notícia, já com um propósito na mira. Não sei se vai lançar alguma coisa, se vai vender alguma coisa. O que é certo é que captou a atenção, da pior maneira na minha análise, porque mesmo que peça desculpa, já vai tarde, mas há aqui qualquer coisa. Porque este, ao contrário do outro, este é o indivíduo que se mexe bem, é o indivíduo que já provou ser inteligente ou matreiro. Sim, estamos a falar de um outro patamar. É outro nível, embora mau e perigoso na mesma. Mas aqui, eu creio que este tem aqui alguma coisa por trás porque tem noção da repercussão Olha, o que ia eu ter. acho é que ele vai abrir uma florista, Pois, já lançar uma ofereceu florista, flores à mãe, porque à a namorada. namorada fez anos e vamos fechar aqui, ao fim ao menos, com rosas, porque foi assim que ele fechou o aniversário da namorada. E tu falaste na namorada, vais conhecê-la. Vamos ver. Eu cada vez que dou um ramo de flores à Maria, tento que esse ramo seja maior do que o anterior. E então, resumindo, estamos a chegar, assim, a casa. Foda-se. Estás contente ou não? É isso que importa. E pronto, e é assim, Senhor, e são é vossas. assim que as coisas acontecem. Vamos falar de João Félix, que está, como sabem, a jogar atualmente no AC